Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. E hoje recebe mais uma vez aqui na nossa bancada o deputado estadual Rodrigo Lopes, filiado ao União Brasil. Olá, deputado, obrigado por estar conosco mais uma vez. Obrigado, Guilherme, bom dia Thalita, um prazer estar com vocês aqui na Rádio Super, falando um pouquinho com a população de Minas Gerais nesse veículo conceituado. E hoje, deputado, a gente aborda um tema importante para tratar dos municípios, que foi a Frente Parlamentar de Defesa dos Municípios Mineiros, foi lançada no último dia 24. O senhor está presidindo essa frente. O objetivo principal dela é agregar discussões que sejam comuns aos municípios e o que há de fato daquilo que os municípios hoje enxergam ser necessário para ser discutido na Assembleia Legislativa nesse início de gestão Romeu Zema. Guilherme, importante destacar que eu vindo, da prefeitura, eu passei por essa dificuldade e a gente tem que recordar o momento que nós vivemos no governo Pimentel, quando houve o confisco dos recursos das prefeituras e eu, como prefeito na época, nós fomos impedidos inclusive de acessar a Assembleia em uma das manifestações. Então nós queremos mudar essa visão do parlamento com os municípios. Esse foi o principal objetivo dessa participação das prefeituras, dos prefeitos, dos vereadores na relação com o parlamento. Nós temos temas importantes nesse momento. Nós temos aí a questão do ICMS da educação, que foi votado numa emenda constitucional, que isso precisa ser regulamentado no estado. Isso afeta diretamente a vida dos municípios, seja na questão do valor adicionado fiscal, que está em discussão, um projeto lá, tem outro projeto em discussão de como vai ser dividido o recurso para a educação. Então é um tema importante. Quando a gente entra no assunto de Brumadinho, que teve aquele recurso que a Assembleia na época foi protagonista, no entanto ficou anexo ao projeto o chamado anexo 5, que colocou como sugestão algumas obras, e hoje o Tribunal de Contas e o Ministério Público entende que o dinheiro só pode ser gasto naquelas obras. Então tem prefeituras que ainda não conseguiram aplicar esse dinheiro por conta dessa limitação. E assim a gente tem temas, que vão acontecendo aí no decorrer do mandato. O objetivo dessa frente é que ela perdure os 4 anos e que seja uma porta e um espaço de discussão com os municípios das políticas que vão atingir diretamente a gestão municipal. O diálogo está mais fácil nessa nova gestão da Assembleia, deputado? Eu acredito que sim. Eu acompanhei do outro lado na gestão passada como prefeito. Hoje, como deputado, eu tenho que dizer que o nosso presidente, o presidente Tadeuzinho, ele é um presidente que tem as portas abertas, Você acessa o gabinete da presidência da Assembleia com as portas abertas, sem marcar horário. Então os deputados têm essa relação e ele está abrindo as portas para todas as instituições, sejam aí os municípios, sejam as empresas, o próprio governo do estado. Então é uma relação mais harmônica e eu percebo que Minas vai ganhar muito com essa legislatura. Agora, deputado, para entender um pouco da realidade dos municípios, é claro que a gente está falando de um cenário de pós-pandemia. Houve um volume de recursos muito expressivo para os estados e de uma distribuição melhor para atendimento de demandas de saúde, que são um gargalo absolutamente importante e crucial para os municípios, mas há outras frentes em que as cidades também precisam encontrar recursos. Considerando o cenário que se teve de 2019 para cá, para além da saúde, onde é que tem mais problemas nas cidades que necessitam de recursos e de atuação direta do estado com as cidades? Bom, eu destacaria aqui a questão da educação. Nós temos alguns entendimentos até do Supremo que, por exemplo, hoje toda criança a partir de 6 meses tem direito à creche. E a gente viu um programa mal sucedido do governo Dilma de construir creches que não conseguiu fazer entregas, Então, e não é só do prédio que os municípios precisam, o prédio talvez seja o menor volume. Então há hoje a necessidade de um investimento por parte da União e do Estado junto com os municípios para que nós consigamos colocar todas essas crianças dentro da escola, cumprindo o Plano Nacional de Educação. No entanto, se essa responsabilidade ficar só nas costas dos municípios, não há folha que vá comportar os custos da educação básica. Então há necessidade, hoje a gente vê uma grande ação do governo do estado através do projeto Mãos Dadas de municipalizar até o 9º ano, aportando recurso, dando infraestrutura. Então é importante que isso se estenda também para a educação infantil. Então é um gargalo. Segurança pública, outro gargalo.
Na medida que o Estado ele não tem recursos para colocar mais efetivo na Polícia Civil ou na Polícia Militar, é importante que se crie a interlocução com as guardas municipais, fazendo consórcios regionais para atender os municípios menores que não têm condições de ter sua própria guarda municipal, mas também haver um suporte financeiro. Então é um equilíbrio que tem que ser feito, e essa discussão ela precisa passar pela relação município, parlamento, governo do estado. O senhor acha, deputado, que nessa questão da educação que o senhor destaca aí como importante, ou talvez como desafio aí até da frente parlamentar para buscar recursos, encaixa também a questão da segurança das escolas, que a gente tem discutido muito agora? Com certeza, Thalita, e eu digo isso desde uma das plataformas do nosso trabalho, da nossa campanha, ela foi o seguinte, que nós precisamos cuidar de fora para dentro da escola e também de dentro para fora, porque hoje, principalmente as escolas estaduais, há uma carência da gente ter a equipe multidisciplinar, com psicólogo, psicopedagogo, para entender o aluno que nós temos. Por quê? Não adianta eu vigiar a porta se esse aluno lá dentro tem algum distúrbio que em algum momento possa causar uma tragédia, como as que a gente já viu. Então é importantíssimo que haja um investimento nessa equipe multidisciplinar para que a gente possa dar ao aluno o tratamento que ele precisa, se é pedagógico, se é psicológico, se é psiquiátrico, se é social. Então há fundamentalmente a necessidade dessa interação. Eu acredito que a discussão dos detectores de metais na porta da escola seja bacana, de alertas, de mecanismos que a tecnologia nos traz, isso tudo é fundamental, mas essa discussão tem que passar principalmente por quem está fazendo educação no dia a dia, que são os nossos diretores, que são os nossos secretários de educação. Do contrário, a gente vai criar simplesmente um mecanismo para o fato polêmico do momento. Nós precisamos de fato atingir o cerne do problema. Olhando para a relação que o senhor disse, muito deteriorada nos anos de governo Pimentel entre prefeitos e o governo de Minas Gerais, como é que o senhor classifica a relação atual? Há canais diferentes do que haviam naquela época para uma demanda dos prefeitos? Esses canais são melhores? É um diálogo que é direto com o governador? É direto com o vice Matheus Simões? É o secretário de governo? Como é que mudou comparativamente, se é que mudou, da gestão anterior para essa gestão Romeu Zema? Mudou muito, Guilherme, porque o Pimentel vivia encastelado, Ele mudou para o Palácio da Liberdade, ele vivia encastelado e não tinha essa relação direta. O governo Zema, como eu digo e disse aqui em outra entrevista, em que pese o nosso partido não ter participado da chapa que ele disputou a eleição, nós temos que reconhecer, e hoje compor na base de governo, eu tenho que reconhecer muito mais isso ainda, que é um governo que está aberto, ele atende os prefeitos, há essa disponibilidade de diálogo que não havia no passado. Então, Igoreto tem uma abertura na Secretaria de Governo, o próprio Matheus Simões está criando essa linha de diálogo. Então, eu entendo assim que o municipalismo ganhou muito, porém nós temos que entender o seguinte, municipalismo não é uma política desse ou daquele governo, nós temos que lutar para que o municipalismo seja respeitado independente do governo. Se nós estamos em tempos bons, é o momento de crescer essa política voltada ao municipalismo para que nunca mais aconteça o que aconteceu no governo Pimentel. Desculpa, Thalita, é um fortalecimento dos prefeitos e do legislativo, ou é um enfraquecimento do executivo para que essa pauta tenha ganho maior pujança em relação às últimas eleições? Eu entendo que o municipalismo, ele foi subestimado pelo governo Pimentel, que ele achou que os prefeitos não conseguiriam junto fazer um grande movimento. E o Gilvan liderou muito bem esse movimento à frente da Associação Mineira de Municípios, que eu tive a honra de ser secretário dele, e mostrou que o municipalismo foi forte naquele momento. O parlamento, ele se fortaleceu na última legislatura. Então não há que se dizer, hoje tem a emenda impositiva, os deputados conseguiram ter essa autonomia e não ficar refém do governo. Então eu entendo que hoje há uma equiparação. O legislativo com o municipalismo, eles conseguem com certeza fazer um equilíbrio de forças perante ao governo do estado, e quem ganha com isso é o munícipe, quem ganha com isso é o cidadão que vive em cada uma das 853 cidades de Minas Gerais. Como que o senhor avalia a gestão Zema enquanto prefeito e a gestão Zema enquanto deputado? O que muda para você? O que muda na sua busca aí por melhorias, ainda fazendo parte da frente parlamentar?
Bom, o Zema, na sua primeira gestão, era uma grande interrogação para todos nós, né? Que foi alguém que chegou por uma via inusitada, muito mais pela rejeição de Anastasia Pimentel do que mesmo, né, pelo projeto que trazia naquele momento. No entanto, ele conseguiu fazer um equilíbrio da situação, ele conseguiu ter respeito com os municípios, começou a pagar em dia. No meio de tudo isso veio uma pandemia. Hoje, como deputado, eu avalio que há um amadurecimento do governo do Estado de Minas Gerais, há essa abertura de diálogo, fugindo um pouquinho da linha radical que o Partido Novo tem, que em muitos detalhes, a linha do Novo, ele se assemelha muito ao PT na questão ideológica. E nós, né, eu digo muito isso, que entre bolsonarismo, petismo, Novo, a gente tem que pensar na gestão pública e nos problemas reais que as pessoas têm. E a gente vê que o governador hoje, ele já tem essa desvinculação. O Partido Novo tem uma linha e tem uma linha mais ideológica dentro do governo. No entanto, o secretário de governo Nigoreto, o governador tem uma linha mais voltada para aquilo que de fato é importante para a vida das pessoas, que vai muito além da ideologia, que vai no sentido de cuidar e buscar resolver esses problemas estruturais do nosso estado. O governador, o senhor diria que de alguma maneira está se descolando do que é esse DNA que você citou do Partido Novo? Eu tenho certeza disso. Hoje o Zema é maior que o Novo. Se o Zema sai do Novo, acredito que o Novo tem grande dificuldade de se manter no cenário político. E eu vejo que isso pode acontecer a qualquer momento, porque não dá para ficar nas amarras ideológicas. É preciso ver fora da caixinha. Né, o mundo ideal, bonito, que o PT criou na filosofia lá atrás, que o Novo criou na filosofia, que muitas vezes a gente vê uma extrema direita criando um mundo ideal, né, existe uma realidade que contrapõe a isso e que nós que estamos na gestão pública precisamos entender. É possível, é necessário o diálogo, e esse diálogo ele passa por um centro radical, né? Nós temos vergonha de ser centro. Eu não tenho vergonha de ser centro. Eu sou de centro, eu tenho disponibilidade de ouvir. Dentro da Assembleia, nas votações que nós tivemos nas últimas semanas, a gente viu PT e PL votar junto, então, ou seja, todo mundo se converge em algum momento, então não faz sentido esse radicalismo burro que nós temos visto nos últimos anos. Então há necessidade da convergência e há necessidade da discordância, isso faz parte do projeto político. Ninguém tem que ser demonizado por pensar do jeito A, do jeito B, e muito menos por entender que a virtude não está nos extremos, a virtude está na possibilidade de convergir. E eu, com muito orgulho, sou um político de centro e vou defender essa posição nessa legislatura. O senhor acha que o governador Romeu Zema errou em apoiar de forma tão efetiva o ex-presidente Jair Bolsonaro na campanha de 2022, quando fazia duras críticas ao PT? Eu acredito que é o seguinte, o momento eleitoral, ele é um momento onde os ânimos estão mais aflorados e cada um faz a leitura daquele momento, né? O governador Zema entendeu que seria o melhor fazer essa projeção aí no, vamos dizer assim, no segmento do que era o bolsonarismo, porque tinha o PT como a sua oposição, porque sucedeu o PT. Foi uma leitura que fez. Acho que passado o momento eleitoral, o governo já fez essa reflexão, está aberto ao diálogo, logicamente que isso cria algumas dificuldades, mas eu não estou vendo Minas ser tratada aí com desprestígio pelo governo federal. Eu acho que o diálogo está conseguindo acontecer, pelo menos segundo, terceiro escalão parece, né, que está se falando. Tenho visto Elvésio Magalhães recebendo o pessoal, principalmente por ser mineiro, lá no Ministério da Saúde, que é, né, como você disse anteriormente, um dos principais gargalos, e eu acredito que essa harmonia vai falar mais alto do que qualquer divergência. O senhor vê de maneira geral, deputado, partidariamente perguntando, União Brasil com uma mesma postura de centro, como o senhor está aqui defendendo ferreamente, isso é algo que está distribuído tanto entre a bancada aqui no estado quanto entre a bancada federal? Exatamente, a bancada federal, ela assumiu uma postura de autonomia perante o governo federal, no entanto, não se furtou de apoiar as pautas que consideram ser importante para o nosso país, né? Então, o União Brasil está cumprindo seu papel, nós temos bons quadros, é o partido que, fora da polarização, mais elegeu deputados nessa composição do Parlamento Nacional, e o partido tem se portado numa linha de muita independência e ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Nós estamos conversando com o deputado estadual Rodrigo Lopes, do União Brasil. No Café com Política, hora do bate-pronto.
deputado já participou aqui de uma outra vez, é aquela perguntinha mesmo no bate-pronto. Pergunta rápida, resposta na mesma proporção. Para começar, com algo que atinge fortemente os municípios. Piso Nacional da Enfermagem, é possível de ser pago? Possível desde que haja fonte de recurso. Proposta de reforma da Previdência, reforma tributária, desculpe, é boa para os municípios? Pode ser, dependendo da participação que os municípios terão nessa discussão. O que o governo Zema precisa entregar nesse segundo mandato prioritariamente? Infraestrutura, melhores estradas no estado de Minas Gerais. Regime de recuperação fiscal, a base de apoio, imagino, votar ainda no primeiro semestre? Possivelmente, vai depender da concepção do governo federal a partir dessa nova gestão. Nós conversamos aqui mais uma vez no Café com Política com o deputado Rodrigo Lopes, deputado estadual do União Brasil, que gentilmente participou aqui com a gente mais uma vez. Obrigado. Como você sabe, deputado, as portas estão sempre abertas aqui para o parlamento, para a política, aqui fazermos boas conversas a respeito dos assuntos que mais importam lá na ponta para os municípios, mas também para quem está trabalhando no dia a dia com a política. Tá certo, Guilherme, obrigado Thalita, assim como o nosso mandato está à inteira disposição aqui de todos os veículos de comunicação, conte sempre aqui com o nosso mandato. Obrigada, deputado, espaço aberto sempre para o senhor aqui na Rádio Super e nos nossos microfones. Tá certo, abraço a todos.